Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus para com todos. Um bom dia para aqueles que nos ouvem e que o Espírito de Deus possa trazer grandes alegrias, grandes confortos aos corações de todos nesta manhã, em nome de Jesus. Amados, eu volto aqui novamente para falar com vocês concernente a palavra, e nesta manhã nós vamos ler no livro segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, versos 29. Diz-nos assim, queridos: Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém, observe que ele está dizendo ninguém, há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Queridos, em poucas palavras, vamos meditarmos aqui sobre esta palavra de Jesus, que ele está dando a uma resposta aos discípulos concernente a um jovem que se aproximou dele, que lhe fez uma pergunta: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: Conhece os mandamentos? Ele diz: Conheço. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, e por aí afora vai. Ele diz: Conheço. Tenho observado desde a minha infância. Olha o que está escrito aqui, verso 20. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunhos, honrará o teu pai e a tua mãe? Replicou ele: Tudo isso tenho observado. Ele tinha observado, ele conhecia, irmão, mas não praticava. Ele observava, ele recebia ensinamentos, ele conhecia todos os mandamentos, só que ele não praticava. Como Jesus sabe de tudo, é onisciente, onipresente, onipotente, sabe de tudo, conhece nossos pensamentos antes mesmo dele chegar aqui. Jesus disse para ele: está te faltando uma coisa. Renúncia. Vai lá, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, depois volta aqui e me siga. Jesus estava fazendo isso, meu irmão, para deixar ele na miséria, na lona, arrancar toda a fortuna dele? Não. Jesus daria tudo de volta para ele em dobro. Está escrito aqui no verso que nós começamos a ler: que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Jesus daria tudo para ele de volta, em dobro ou mais. Só que Jesus queria renúncia, ver se ele tinha condições de renunciar aquela fortuna momentaneamente para segui-lo. Mas ele disse não. Foi por isso que Jesus deu essa resposta para os discípulos. Porque teve um dos discípulos que perguntou: epa, peraí. Mas nós largamos tudo e te seguimos. O que nós vamos ganhar com isso? Aí é onde Jesus disse esse texto que nós lemos aqui no começo. O texto básico para essa reflexão. Jesus disse quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Não é a riqueza dele que impede, meu irmão. É o amor, a riqueza dele que vai deixar ele fora dos céus. Quão difícil. Jesus está dizendo que a porcentagem de rico entrar no céu é isso aqui, ó. É mínima. A porcentagem de rico entrar no céu é isso aqui. Ele está dizendo quão difícil é. Mas ele diz: os impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Aqueles que se renunciar, vai estar comigo no paraíso.
Dinheiro tem sido um problema na vida de muita gente. E não é da agora, não. Nós vamos encontrar um homem na Bíblia que Deus deu uma riqueza a ele extraordinária, riquíssima. E por causa dessa riqueza, esse homem chama Salomão. Segundo muitos estudiosos, ninguém sabe onde Salomão está. Se está no céu ou, onde é que, ou no inferno, ninguém sabe. Porque a riqueza dele não fez isso com ele. Fez ele adorar deuses estranhos, tomar decisões erradas. Tem muita gente que Deus o abençoa financeiramente e esta bênção leva ele para longe de Deus. Afasta ele de Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui com convicção do que eu estou dizendo, conhecimento de causa, porque eu passei por isso, eu senti isso na pele. Irmãos, que quando está lá embaixo, ora, busca, jejua, caminha junto com você para tudo quanto é lugar. Mas depois que Deus, por graça, misericórdia e bondade, abençoa financeiramente, o nível de amizade dele agora é outro. É gente da mesma nível financeiramente que ele. Aquele que o ajudou a chegar onde está, essa amizade não serve mais. O nível de amizade agora é outro. Quando tinha um problema, corria para os irmãos, para o círculo de oração. O irmão, me ajuda em oração. Vamos orar aqui para Deus abrir a porta, para Deus abençoar. Estou precisando pagar isso, precisando fazer aquilo. Mas agora, porque tem o dinheiro, não ora mais pelo problema, porque tem o dinheiro para pagar. Tem o dinheiro para comprar. E isso vai distanciando a pessoa da comunhão. A pessoa não percebe. Mas se ele levantava de madrugada para orar, ele não levanta mais porque vai buscar por um problema. Não, porque ele tem o dinheiro agora para resolver o problema. Por que ele vai orar? Se ele jejuava para Deus abrir uma porta, ele não vai mais porque ele tem o dinheiro para poder fazer com que aquela porta abra. Ele tem condições financeiras agora, mesmo, para resolver 90% dos seus problemas. É diferente, irmãos. É por isso que Jesus disse que o dinheiro é a raiz de todos os males, e um desses males é afastar a pessoa de Deus. É afastar o cristão da comunhão com Deus. Porque o que nos leva à comunhão com Deus, meu irmão, é a oração, o jejum, a leitura da Bíblia, tempo separado para Deus, nos faz cada dia mais nos aproximar mais dele. Mas quando as pessoas começando a ganhar dinheiro, meu irmão, ele vai perdendo essa comunhão, porque ele agora não precisa mais orar para Deus abrir uma porta, porque ele tem o dinheiro para comprar aquilo que ele precisa. Não estou aqui generalizando que todos os ricos cristãos são assim, não, de hipótese alguma, eu não sou hipócrita. Mas uma grande maioria, meu irmão, se distancia de Deus cada dia mais, cada mais bênção vai adquirindo, mais distante de Deus ele vai ficando. Mais distante de Deus ele vai ficando. Porque ele pensa que está andando com Deus, mas a comunhão que ele tinha com Deus, ele não tem mais. Ele acha que ele está andando na comunhão com Deus porque ele está bem financeiramente. E ele se baseia sua comunhão com Deus por causa das finanças. E não é por aí. Quer ver um exemplo? Às vezes nós temos na igreja aquelas irmãs do ciclo de oração. Aí um dia ela chega para as irmãs e diz assim: ô irmã, vamos orar porque meu filho terminou os estudos, precisa ir para a faculdade. Eu não tenho como pagar, ele não está trabalhando para pagar. Vamos orar, irmão, para Deus abrir uma porta lá na faculdade, alguém dá uma bolsa de estudo para ele. Vamos orar. E as irmãs entram em oração: ô Jesus, abre uma porta. Meu Deus, tem misericórdia. Senhor, abre uma porta para o meu filho. E vai uma semana, 2, 3, e Deus abre a porta e entra na faculdade. É aquela festa, meu irmão. É aquela alegria, agradecimento. Chega no dia do culto, agradece a Deus. Isso, meu irmão, traz a pessoa para mais perto de Deus. Essa necessidade de Deus, esse desejo de estar mais perto. Esta comunhão vai crescendo, esta fé vai aumentando, irmão.
Mas aquele que tem dinheiro não precisa fazer isso, ele não faz isso. É por isso que ele vai se esfriando, ele vai se distanciando de Deus. Por isso Jesus diz, quão difícil entrar no rico no reino de Deus. Não é a riqueza que vai impedir, é o amor que ele tem ao dinheiro. O dinheiro dele, a riqueza dele se afasta dessa comunhão. Eu conheci uma pessoa que era a esposa dele era minha vizinha na Bahia. Vizinha assim de 4 ou 5 casas depois. Era a casa dessa irmã. E ela casou-se com esse irmão lá na Bahia e veio para aqui, para São Paulo. Irmãos, Deus abençoou, uma coisa extraordinária. Não vou dizer o nome dele nem da igreja. A igreja é muito grande, muito grande. E o abençoou e virou uma coisa extraordinária. E um certo tempo eu fui visitar essa igreja, a sede. Quando terminou o culto, eu chamei um obreiro e falei assim, ô fulano, eu queria falar com o pastor fulano e tal ali, que né, a gente se conhece desde lá do norte, da Bahia e tal, a esposa dele, minha amiga lá da Bahia. Não, mas você tem que marcar um horário, porque não dá, ele é muito ocupado. Agora, não, mas eu conheço ele, né? Ele vai me conhecer, só dar meu nome. Não, mas não dá, porque ele é muito ocupado, não tem, você tem que marcar um horário para falar com ele. Você está entendendo? Aí passou, irmão, algum tempo. Sabe o que aconteceu, meus queridos? Ele separou-se dessa esposa, dessa irmã, vizinha da minha casa, porque ele já está assim da minha idade para lá. E ela também praticamente da mesma idade que ele. E ele casou com uma mais nova, bem, quem sabe, para mim parece que é a metade da idade dele. Mas foi para os Estados Unidos, foi morar longe, longe daqui por causa do, né? Do apavoro que ia ser. O dinheiro, rapaz, faz isso. Mas quando as pessoas estão na humildade, estão lá embaixo, eles pensam e agem como a Bíblia diz. Pensam e agem como a Bíblia diz. Mas quando começa a crescer financeiramente, eles não fazem mais como a Bíblia diz. Que o obreiro tem que ser marido de uma só mulher. Que jovens não podem fornicar. É assim que a Bíblia diz. Lá no começo é assim, mas depois que cria asas, irmãos, não é mais desse jeito. Mas que não é bem assim. Mas o teólogo tal diz que é assim, que pode, porque há um versículo na Bíblia que diz assim, e começa a inventar um monte de coisas para encobrir o seu pecado. Para encobrir agora aquilo que ele dizia que era errado, que hoje ele está fazendo. Ele tenta encobrir de qualquer jeito, usando a própria Bíblia. Por isso Jesus diz, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Eu não sou contra a riqueza, não sou contra o dinheiro. Eu não tenho, gostaria eu de ter. Pelo menos um pouco, mas não tenho. E aqui não se fala só em dinheiro. É viver com Jesus, é viver uma vida de renúncia todos os dias. Deus quer provar para ver aonde está o seu amor. Aonde está o nosso amor para com Ele. Lembra de Abraão? Como Deus provou a Abraão com Isaac. Você acha que Deus mataria Isaac? Não, irmão. Deus queria saber o quanto Abraão o amava. Assim Deus fez com esse jovem rico. Ele disse que conhecia todos os mandamentos. Jesus falou, então falta você praticar. Vamos ver se você tem coragem de praticar isso que você sabe. O que você conhece, o que já lhe foi ensinado. Deus não vai requerer de mim, de você, uma coisa que nós já sabemos, que Ele já nos ensinou. Se Ele já nos ensinou, pode ter certeza que Ele vai te provar. Se Ele já te deu a revelação, já te ensinou qual é a vontade dEle, pode ter certeza que Ele vai te provar em cima daquilo que Ele te ensinou. Eu e você não vamos todos os dias para a igreja à toa. Você não vai para a igreja todo dia à toa, não. Lembre-se que a Bíblia diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito está te ensinando. É a mesma coisa que você está indo para a escola.
Vai chegar o dia que o professor vai passar a prova segundo aquilo que ele te ensinou. Com Deus é a mesma coisa. Quando a prova vier, vamos ver se você vai pôr em prática aquilo que foi te ensinado todos os dias na igreja. Todos os dias quando você lê a Bíblia, que o versículo te revela a você. Que alguém lê um texto ou fala para você algo que está na Bíblia que você não sabia, agora você passa a conhecer, você passa a saber o que é certo e o que é errado. E Deus vai te provar isso, a mim, a você, em cima daquilo que nós sabemos. Se o jovem rico não dissesse para Jesus que ele conhecia os mandamentos, Jesus não tinha dito isso para ele. Vai lá, vende tudo que tu tem e siga-me. Jesus disse isso para ele porque ele disse que conhecia os mandamentos. Jesus falou, já que você conhece, está na hora de praticar. Aleluia. Ô ribachuri canta lá. Esse Deus é tremendo ou não é, irmãos? Esse Deus é maravilhoso ou não é? Esse Deus é bom ou não é? Deus não quer o meu, o seu dinheiro e deixar nós na miséria. Ele quer o nosso amor todinho para Ele e nada mais. O nosso coração todinho para Ele e nada mais. Ele quer saber que na hora do vamos ver, meu irmão, se você tiver que fazer uma escolha, a escolha vai ser Ele em primeiro lugar. Doa-se quem doer, ache ruim quem achar, mas Ele vai estar em primeiro lugar. Ele sabe que na hora certa, Ele pode contar com você que a sua decisão vai ser em favor a Ele. Porque o seu amor está acima de tudo, está acima de todos para com Ele. É isso que Deus quer. Renúncia. Para na hora que você tiver que tomar uma decisão difícil, você não, eu estou com o Senhor, eu estou com a palavra. Ah, mas fulano diz que não quero nem saber, eu estou com a palavra. Isso chama renúncia. É isso que Deus quer, que na hora que você tem que tomar uma decisão, você vai saber qual é a decisão que vai ter que tomar. Abraão, na hora que Deus falou com ele, eu quero teu filho, ele não contou história. Vamos lá. O jovem rico, na hora que Jesus disse para ele, ficou bem triste, foi saindo cabisbaixo. Porque ele conhecia os mandamentos, mas não praticava. Será que está acontecendo nos dias de hoje conosco? Será que você conhece alguém assim? Será que você não está assim nessa situação? Conhece tudo da Bíblia? Já leu umas 300 vezes, de frente para trás, de trás para frente, mas nunca pratica de fato o amor a ela? Na hora que Deus pede uma renúncia, você pula fora. Qualquer problemazinho, não quero mais. Vou desviar. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. É muito difícil. Negócio de evangelho é muito difícil, é muito duro. É muitos problemas. Sabe onde é que está o problema? Na carne. Lembra o que Paulo disse? Um confronto entre o espírito e a carne? Pois é. Dioturnamente. Esse confronto vai existir enquanto nós estivermos aqui na terra. Esse confronto. O espírito é oposto. O desejo da carne é oposto. Por isso essa guerra entre os dois. E na sua vida, de que lado a balança vai pesar? Do espírito ou da carne? Mano? De que lado a balança vai pesar mais? Do espírito ou da carne? Na hora que você tem que tomar a decisão, de que lado você fica? Da vontade de Deus ou da sua vontade? Ou do seu eu, do seu desejo? Pense nisso, irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus em Cristo vos abençoe e nos dê graça, sabedoria, para que possamos tomar as decisões certas na hora certa e no momento certo. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.